Boa tarde, hoje teremos uma videoaula sobre éter, uma função inorgânica, onde temos o heteroátomo entre carbonos. No caso, o heteroátomo ele vai ser o oxigênio. É bastante importante frisar que é entre carbonos, tá certo? Então a gente vai ter o heteroátomo, que é o oxigênio, e vamos ter aqui ó, o R duas linhas e o R linha, tá? De cada lado aí do nosso oxigênio. E esses R linha e duas linhas são o quê? Eles são cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, como a gente vai ver, elas vão ter tamanhos diferentes ou até elas podem ter o mesmo tamanho. Se tiver o mesmo tamanho, não tem problema, fica até mais fácil para a gente dar nome para esses éteres, que é o que a gente vai aprender a fazer agora, dar nome para o éter. Então, o R', ele pode ser uma cadeia carbônica maior ou uma cadeia carbônica menor do que o R duas linhas. Então, isso vai gerar para a gente duas situações. Se o R' ele for uma cadeia maior que o R duas linhas, a gente vai ter que a cadeia menor ela vai ser o início do nome. O início do nome, então, ele é um prefixo mais o oxi. Então, prefixo ele indica a quantidade de carbonos. Então, vai ser o prefixo da cadeia menor. Nesse caso aí, a cadeia menor ela é o R duas linhas. E no outro caso, em que se o R' ele for menor que o R duas linhas, então o início do nome ele vai estar dependendo aí da quantidade de carbonos, né, já que é prefixo de R', que é a cadeia menor, mais ox. Então esses daqui são o início do nome, certo? Porque o éter, como o oxigênio ele está basicamente ele dividindo a cadeia em duas partes diferentes, o nome do éter é como se ele fosse composto, né? Ele vai ser composto por essas duas cadeias diferentes que vão formar o nome final do éter, então. Sendo assim, vai ter o início do nome, que é da cadeia menor, e o final do nome, que vai ser, no caso, a cadeia maior, gerando também os mesmos dois casos que eu vou escrever agora na frente, tá certo? Então, o final do nome... No caso em que R' é maior que R duas linhas, ou seja, a cadeia da esquerda é maior que a cadeia da direita, vai pegar aí o hidrocarboneto correspondente ao da cadeia maior, certo? No caso, R' é maior, então o hidrocarboneto correspondente da cadeia do R'. E no caso em que o R' é menor, aí o hidrocarboneto vai ser o correspondente ao do R duas linhas, que vai ser a cadeia maior nesse caso. E quando for igual, não vai ter diferença, né, gente? Tanto faz, porque são as duas cadeias elas vão ser iguais. Então, vai ter o mesmo número de carbono para as duas, a gente vai ver no exemplo aí, na sequência, que vai dar na mesma, tá? Então, agora a gente vai passar para um exemplo na prática. O início do nome mais o final vai formar o nome completo do éter, então vai juntar esses dois. Tá aí um exemplo aí do éter, o éter mais simples que tem, né? Que vai ter obrigatoriamente dois átomos de carbono, já que o oxigênio tem que estar entre carbonos, então o éter mais simples vai ter obrigatoriamente dois átomos de carbono, não tem como ter um éter só com um átomo de carbono. Então aqui um exemplo. Nesse caso, R' e R duas linhas são iguais. Os dois são CH3. Então eles têm o tamanho igual. Então tanto faz se eu pego R' mais ox ou se eu pego R duas linhas mais ox. Por que que tanto faz? Porque os dois vão ser match. Então, com qualquer um dos dois que você fizer, vai dar o mesmo nome. Exemplo, peguei o prefixo do R' mais ox. Então vai ser met de um carbono. Então vai ficar metox. Mais o oxi, então fica metox. Esse aí é o início do nome, no caso o primeiro nome, né? Depois a gente vai pegar o segundo nome do éter, então, que vai ser prefixo
do R duas linhas, no caso, né? Como eu peguei o R' no início, agora eu pego o R duas linhas. Só que eles são iguais, então ia dar na mesma qualquer um dos dois que eu pegasse. É isso que eu estou tentando explicar aqui para você. Então o nome do hidrocarboneto correspondente vai ser o prefixo dele, o infixo dele e terminando com O, no caso, metano. Então seria, a gente tem o metox mais o metano. Então, o início do nome é metox, o final do nome é metano. Tudo junto vai ficar, então, o nome do éter nesse caso vai ser metox metano. Simples assim. Professor, tem outra possibilidade de nomenclatura? Tem sim. No caso aí, a gente vai ter também a nomenclatura por radical. Aí eu não sei se vocês se lembram lá de cetona, quando eu dei um exemplo especial de nomenclatura de cetona para vocês, eu falei dos radicais. E no caso dos radicais, a gente vai ter que entender que o oxigênio ele vai funcionar como se ele quebrasse a cadeia, gerando dois radicais de cada lado. No caso do exemplo passado, a gente vai ter dois metil. Então, um metil de cada lado, que a gente pode chamar então de dimetil. Nessa nomenclatura, usando os radicais, é até mais simples. Então, o nome do éter fica dimetil éter. É até uma nomenclatura considerada como mais simples.